Oi, oi, povo lindo, tudo bem? Hoje nós vamos começar a trabalhar com o modernismo brasileiro, a primeira fase, e eu vou começar a trabalhar esse momento literário com vocês a partir dos textos que foram produzidos nesse período pelos artistas que participaram da Semana de Arte Moderna. E eu trouxe para vocês aqui alguns exemplos de alguns textos de Oswald de Andrade que já trazem uma reconfiguração, né, bem diferente daquela que vocês estão acostumados, né? Um tipo de poesia totalmente diferente das poesias que nós estamos vendo, que nós vimos até então, né? Já, na verdade, começamos com Fernando Pessoa, que abre esse leque de possibilidades dentro do movimento modernista, e agora nós vamos encontrar poemas com características bem de prosa, né? Vocês não vão ver poemas rimados, né? Uma preocupação com a metrificação. Nós vamos ter uma estrutura poética totalmente diferenciada do que nós vimos em estéticas consideradas tradicionais, como romantismo, parnasianismo, simbolismo, enfim. Então eu trouxe alguns textos de Oswald de Andrade para a gente abrir essa parte do nosso conteúdo programático, que é a Semana de Arte Moderna, ok? Então vamos a erro de português? Quando o português chegou, debaixo de uma bruta chuva, vestiu o índio. Que pena! Fosse uma manhã de sol, o índio tinha despido o português. O segundo texto que eu estou trazendo aqui de Oswald de Andrade foi publicado em 1925. Eu sou redondo, 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 eu sei. Eu sou uma redondilha das mulheres que beijei. Por falecer de amor das mulheres de minha ilha, minha caveira rirá, ha, 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 pensando na redondilha. O outro texto que eu trago de Oswald de Andrade para esse momento, pronominais. Esse texto fala muito de uma das características do modernismo da primeira fase, que é a valorização da linguagem oral, da linguagem coloquial mais próxima do cotidiano. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do mulato sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Então, a partir desses textos, nós vamos começar a trabalhar a Semana de Arte Moderna, que é o nosso conteúdo de agora, tá ok? Bom, vocês sabem que a PRO tem o costume de trabalhar, antes de vermos as interpretações de texto, antes de vermos as características do movimento Escola Literária, a PRO trabalha com vocês o contexto que gerou, né, o que motivou o aparecimento de determinado momento artístico, momento literário. Então, nós vamos começar com o contexto sociopolítico, né, que se deu aí no início do século XX. Vamos ver o que estava acontecendo no Brasil no início do século XX e que, de uma certa forma, desencadeou no movimento modernista, na Semana de Arte Moderna, ok? Vamos lá. Algo interessante que estava acontecendo nesse momento, né, no iniciozinho do século XX, é que o Brasil estava vivendo um período complexo, né, sociocultural bem complexo. Alguns historiadores chamam de mosaico sociocultural, né? Por quê? Porque nós vamos ter praticamente 2/3 da população economicamente ativa, né, inserida ou em atividades ligadas à agropecuária, ao agronegócio ou à indústria. Paralelo a isso, nós vamos encontrar também muitos escritores, muitos artistas de todas as regiões do Brasil produzindo. Apesar de, pelo fato do Sudeste, né, ter uma visibilidade muito grande, na época principalmente, os artistas conhecidos eram aqueles que estavam no eixo Rio-São Paulo, né? Mas muitos artistas de todos os lugares do Brasil produziam e existia esse mosaico também cultural, artístico-cultural, tá certo? Bom, algo interessante desse período é que, por conta das atividades fabris, do desenvolvimento da industrialização no Brasil, nós vamos encontrar um crescimento populacional muito grande em alguns centros urbanos, principalmente do Sudeste, como eu falei para vocês, né, do Rio de Janeiro e São Paulo, que foram as duas principais metrópoles do período, né, do início do século XX. Bom, nós
estamos vendo nesse momento, no início do século XX também, uma desvalorização muito grande da mão de obra dos negros, né, que foram, entre muitas aspas, né, libertos ou libertados, mas só que viviam em condições subhumanas, né, ou estavam nas ruas pedindo esmola, ou continuavam sendo agregados em fazendas, alguns deles, ou presos, né, como bandidos. Mais adiante nós vamos encontrar esses negros, né, transitando entre cadeias e manicômios. Então nós vamos ver uma situação de desigualdade social muito grande, racismo muito grande nesse período. E claro, né, como a mão de obra dos escravos já não existia, que era o senhor que queria pagar o escravo para poder trabalhar para ele, já que foi um escravo dele, né? Ele vai pagar o escravo, um ex-escravo? Não. Então, o que aconteceu nesse período? Muitos imigrantes que vieram para o Brasil do Japão, da Síria, da Líbia, da Itália, eles foram arregimentados para trabalhar nessas fazendas, nas fazendas de café do período, né? Haja vista, tanto no interior de São Paulo nós vamos encontrar muitas fazendas de café, né? Houve um crescimento exacerbado dessas fazendas, houve um desenvolvimento muito grande do agronegócio nesse período. E em Minas Gerais, por exemplo, nós vamos encontrar o desenvolvimento da pecuária, né? Mais adiante a política do café com leite, que vocês já conhecem muito bem sob o ponto de vista da história, né? Então, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar a mão de obra dos imigrantes muito grande, tanto nas fazendas quanto nas indústrias, e a discriminação a cada dia mais crescente dos negros, né? Que foram libertos, mas que continuavam sendo escravos do sistema em que eles viviam. A realidade do Brasil, por conta de parte da população ainda está concentrada na agricultura, na pecuária, lembrando um país arcaico, né? O país do patriarcalismo rural, e a outra parte da população vivendo nas cidades, trabalhando em fábricas e indústrias, nós vamos encontrar uma realidade nacional muito diversificada sob esse ponto de vista econômico, político e social. Os artistas desse período vão se preocupar em expressar essa realidade, né? Essa realidade que é plural, essa realidade que é diversificada e que traduz um Brasil cheio de contradições, né? De muita riqueza, porque nasceu daí nesse período o mito do Brasil como país do futuro. Nós vamos encontrar muita riqueza e nós vamos encontrar também, né, muita pobreza, muita miséria, muita discriminação. Então nós vamos encontrar um país cheio de contradições, um país plural, né, sendo descoberto em sua pluralidade. E claro que os artistas do período eles começaram a vislumbrar esse Brasil e a querer falar sobre esse Brasil, né? O movimento modernista ele nasce dessa necessidade de se buscar uma literatura que fosse notadamente nacional, a partir de uma crítica a essa realidade nacional e, obviamente, né, nós vamos encontrar também uma adaptação das vanguardas europeias nesse período. Esse quadro de Tarsila do Amaral, de 1923, que se chama A Negra, vem traduzir de uma certa forma todo esse preconceito, essa discriminação que estava acontecendo com o negro naquele momento e que os artistas modernistas, eles vislumbraram e passaram a criticar, né? Passaram a ter uma visão mais crítica e a querer denunciar, inclusive. Então, nós vamos encontrar que esse quadro, na verdade, né, o que seria a interpretação dele, né? Ele vai sinalizar a consciência a respeito da opressão e da violência que recaíram sobre a população negra brasileira. Nesta perspectiva, o aspecto caricatural e o corpo desfigurado da personagem da tela evocam a memória torturante da escravidão. Tarsila do Amaral, ela conta uma história bem interessante a respeito desse quadro, né? Esse quadro, na verdade, para Tarsila, tem uma memória afetiva muito intensa, né? As negras que trabalharam na fazenda de café da família dela.
ela contava que as negras colocavam pedras nos seios, né, para que os seios esticassem, ficassem bem esticados, e elas pudessem jogar para trás para amamentar as crianças, né, porque elas trabalhavam e as crianças ficavam, né, praticamente esguichadas, né, em seus ombros, para que elas pudessem trabalhar e ao mesmo tempo tomar conta da sua prole, né? Então elas amamentavam as crianças assim. É uma história contada por Tarsila do Amaral, né, e que de uma certa forma vem a interpretar o quadro, né, para artista. Bom, o que estava acontecendo no cenário cultural brasileiro nesse período e que de uma certa forma antecede a Semana de Arte Moderna de 1922? Claro que a Semana de Arte Moderna ela não vai aparecer de uma hora para outra, né? Ah, alguém teve uma ideia e vamos fazer amanhã, né? Não. Muitos artistas brasileiros viviam na Europa, estudavam na Europa, né? Eram filhos de fazendeiros, pessoas donas de fazendas de café, pessoas muito ricas, né? E que mandaram seus filhos para a Europa para que eles pudessem estudar. Lá, eles entraram em contato com a arte de vanguarda, né? E muitos deles fizeram cursos de artes plásticas, né, na França, na Inglaterra, aprenderam com esses artistas europeus o que seria o expressionismo, o cubismo, o surrealismo, aprenderam a vislumbrar a arte de outra forma, né, e trouxeram essa forma, né, esse formato e também essa maneira de enxergar o mundo desses artistas europeus no período, né, para o Brasil. A Semana de Arte Moderna já existia na França e foi transplantada aqui no Brasil através de Mário de Andrade, que foi o principal idealizador da Semana de Arte Moderna, né? E claro que outros artistas o ajudaram, como Oswald de Andrade, Menotti Del Pitta, Plínio Salgado, Cassiano Ricardo, Lázaro Segal, de Cavalcante, né? E muitos outros. Como foi que essa semana foi esboçada? Bom, em 1912, nós vamos encontrar uma situação bem interessante, né? Oswald de Andrade ele retorna da Europa com as ideias do futurismo de Marinetti, tanto que Oswald de Andrade, tanto Oswald quanto Mário de Andrade, na primeira fase do modernismo, eles são chamados, né, de artistas futuristas e por conta das ideias nazifascistas de Marinetti, tanto Mário quanto Oswald de Andrade eles foram confundidos também com essas ideias nazifascistas, né? Pelo fato de eles abraçarem o futurismo em suas características artísticas, certo? Então Oswald de Andrade retorna da Europa com essas ideias do futurismo de Marinetti e ele afirma, né, estamos atrasados 50 anos em cultura, chafurdados ainda em pleno parnasianismo. Né? Nós estávamos vivendo naquela época, né, a Academia Brasileira de Letras estava vivendo naquela época o período ainda áureo do parnasianismo, né, da valorização do soneto, da valorização das formas clássicas, né, da arte pela arte, e claro que essa visão nova de arte que os artistas brasileiros estavam trazendo lá da Europa era completamente contrária a tudo aquilo que foi pregado aqui no Brasil, né, pelos artistas parnasianos. Em 1913, Lázaro Segal, que era um pintor lituano, ele vai realizar a primeira exposição de pintura não acadêmica em nosso país, né? Nas palavras de Mário de Andrade, porque o tipo de pintura de Lázaro Segal não tinha nada a ver com o que era apresentado naquele momento, né, de uma forma mais tradicional, pelos artistas plásticos das escolas de belas artes, tanto do Rio quanto de São Paulo. Em 1914, vai acontecer a primeira exposição de Anita Malfatti, né, quando ela retorna da Europa cheia, né, cheia de influências pós-impressionistas. Anita Malfatti, ela, na verdade, fez quadros com características do cubismo e mais do expressionismo, certo? Então, em 1917, ela vai fazer a segunda exposição de arte desses quadros, e ela traz quadros com características bem expressionistas que não foram, né, essas pinturas não foram entendidas pelos espectadores na época, receberam uma crítica muito forte de Monteiro Lobato, que era muito respeitado enquanto artista na época. Ele fez uma crítica intitulada Paranoia ou Mistificação, né, num dos jornais em que ele escrevia, né, no estado de São Paulo. E aí
as pessoas começaram a criticar, né, ou a enxergar a obra de Anita Malfatti de uma forma bem pejorativa, né, discriminando realmente o tipo de pintura que ela fazia. Então, foi por conta dessa situação que muitos artistas, colegas, amigos de Anita Malfatti se reuniram para poder criar, né, uma forma de divulgar esse tipo de arte, sem que outros artistas fossem também tão prejudicados, né? Então, em 1917, Mário de Andrade ele vai fazer amizade com Oswald de Andrade, eles se conhecem, e aí começam os dois, os grandes líderes, né, da Semana de Arte Moderna e da primeira fase do modernismo, eles começam os dois a esboçar, né, a primeira Semana de Arte Moderna do Brasil. Ocorre a publicação desse mesmo período, em 1917, do poema, ou da obra, melhor falando, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema. Esse livro de poemas de Mário de Andrade, de uma certa forma, vai trazer de uma forma pacificadora, né, tudo que ele viu na Europa de inovação. Por que pacificadora? Porque não chocou, não chegou a chocar, porque traz também dentro dessa obra, dentro desses poemas, né, presentes no livro, Há uma Gota de Sangue em Cada Poema, esses poemas eles vão trazer muito de lirismo, então muito de suavidade na forma como fala determinados temas, né? Então não foi assim tão agressivo. A partir da Semana de Arte Moderna que nós vamos encontrar poemas, né, com características mais futuristas, mais cubistas, mais de vanguarda e que de uma certa forma causaram estranheza ao público, ao leitor, né, que não estava acostumado com esse tipo de literatura mais moderna, mais de vanguarda, tá? Nós vamos encontrar em 1917, como eu falei para vocês, a segunda exposição de Anita Malfatti. Ela vai exibir quadros expressionistas criticados com dureza por Monteiro Lobato no artigo Paranoia ou Mistificação, publicado no jornal Estado de São Paulo. Esse artigo é considerado o estopim do modernismo brasileiro, já que gerou a união dos jovens artistas, levando-os a discutir a necessidade de divulgar coletivamente o movimento. Em 1919, Manuel Bandeira publica a obra Carnaval, apresentando versos livres. É uma coisa interessante com relação a Manuel Bandeira, ele era um artista parnasiano. Ele era um artista parnasiano e mais interessante ainda é que ele escreveu o poema Os Sapos, né, que foi declamado por Ronald de Carvalho na Semana de Arte Moderna, e nesse poema, né, a crítica que se faz à forma dos parnasianos criarem sua arte é muito forte, né? Alguns críticos literários, né, falam que Manuel Bandeira não tinha a intenção de falar de uma forma pejorativa a respeito do parnasianismo. Não havia essa intenção. Mas, lendo o poema, a gente tem essa impressão, né, de que Manuel Bandeira escreveu o poema fazendo sérias críticas à forma, né, ao aprisionamento do poeta à forma do poema. Então, em 1919, Manuel Bandeira já, né, vislumbrando o modernismo como um movimento interessante, né? Por que não? Ele tinha a cabeça muito aberta, né? Ele abraçava o novo. Então ele faz um livro, né? Uma obra intitulada Carnaval, já com essas características modernistas que estão presentes aí nos versos livres. Em 1921, durante a festa no Palácio Trianon, em homenagem ao lançamento de As Máscaras, de Menotti e Delpitia, Oswald de Andrade faz um discurso declarando a chegada da Revolução Modernista em nosso país. Ocorrem exposições de quadros de Vicente do Rego Monteiro, em Recife, e no Rio de Janeiro nós vamos ter a exploração da temática indígena, né? Interessante é que Villa-Lobos ele leva essa temática indígena na música para o palco na Semana de Arte Moderna, né? Foi um dia assim, extremamente vaiado, né? Ele foi vaiado, foi um dia extremamente difícil para o artista, um dia de vaias, né? Literalmente, porque ele misturou, né, instrumentos indígenas às músicas que ele estava, na verdade, apresentando para o público naquele período, naquele momento. A Semana de Arte Moderna, o que foi? A Semana de Arte Moderna aconteceu no Brasil em 1922, entre os dias 13, 15 e 17 de fevereiro.
certo? Nesses 3 dias, nós vamos encontrar uma explosão, na verdade, não só de sentimentos, né, de emoções das pessoas que estavam presentes e que muitas não entenderam, né, o objetivo dos quadros, o objetivo daquela arte que estava sendo apresentada, né? Muitos não entenderam, muitos xingaram, muitos se chocaram, né? A imprensa na época não deu a devida valorização, né, do que estava acontecendo ali, né? E nós vamos ver que por conta disso os líderes da Semana de Arte Moderna criaram manifestos e revistas para divulgar não só a Semana de Arte Moderna, mas também as características do movimento, né? Porque eles queriam que andasse, eles queriam que houvesse realmente uma transformação. E isso só foi possível porque, além, obviamente, de criar as obras, eles também criaram uma forma de publicar essas obras e de divulgar essas obras. Eles se autofinanciaram. Então, nós vamos encontrar, assim, a Semana de Arte Moderna como um marco, né, de mudança, de transformação realmente nas artes brasileiras, e devemos agradecer muito a esses artistas que, apesar das pedradas que levaram, não desistiram de transformar, não desistiram, né, de lutar, criaram uma resistência muito grande. O nome deles, com certeza, está ligado à palavra resistência, né? Vamos ver? Aí eu trago um cartaz na Semana de Arte Moderna, que aconteceu no Teatro Municipal de São Paulo. Porque os artistas escolheram São Paulo? A Escola de Belas Artes do Rio de Janeiro era considerada uma escola muito tradicional, mais tradicional ainda do que a Escola de Belas Artes de São Paulo, né? Por isso que eles escolheram apresentar a Semana de Arte Moderna em São Paulo, justamente por conta da flexibilidade, né? Da forma mais flexível que a Escola de Belas Artes e os artistas que estavam presentes, né, que faziam parte da Escola de Belas Artes e que estavam morando na cidade de São Paulo, como é que eles poderiam visualizar o novo, né, de uma forma mais tranquila. Aí nós estamos vendo alguns artistas do período, certo? Não tem mulheres? Tem, né? Eu encontrei na internet fotos mais de homens, né? Mário de Andrade, né? Nós estamos vendo aqui Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira, pequenininho aqui no centro, né? E outros artistas, Menotti Del Pitti, Plínio Salgado. E as 2 mulheres que fizeram parte da Semana de Arte Moderna, tanto Tarsila do Amaral quanto Anita Malfatti, elas aparecem em outras fotos, né? Mas esses homens aí são apresentados como os idealizadores da Semana de Arte Moderna, tá bom? Aí nós temos outro cartaz da Semana de Arte Moderna. Vamos para a programação da semana, né? A Semana de Arte Moderna aconteceu em 3 dias, como eu falei para vocês. No primeiro dia, dia 13 de fevereiro, o evento ele foi inaugurado pela palestra do escritor Graça Aranha, intitulada A Emoção Estética da Arte Moderna, seguido, claro, de apresentações de músicas, exposições artísticas, enfim. O evento, nesse primeiro dia, estava cheio, todo mundo queria saber, né, como é que era a Semana de Arte Moderna, tão falada a Semana de Arte Moderna, principalmente porque muitas dessas pessoas iam para a Europa, né, entravam em contato com a arte europeia. E a Semana de Arte Moderna acontecia sempre em Paris, né? Muitos iam simplesmente para assistir porque era algo que pertencia à cultura europeia, né? Aqui no Brasil, essas mesmas pessoas acharam estranho, né? Criaram uma certa estranheza a essas apresentações. Então, nós vamos encontrar um evento cheio e uma noite relativamente tranquila. No segundo dia, nós já vamos começar a encontrar uma efervescência maior, né? E o choque das pessoas com relação a essa arte, né, que estava sendo apresentada. O choque das pessoas fez com que muitos artistas, eles que faziam parte da semana, eles começassem a pensar, né, se realmente aquele direcionamento estava correto, né? Então, no dia 15 de fevereiro de 1922, no segundo dia, houve apresentação musical, houve palestra do escritor e artista plástico Menotti Del Pitti e a leitura do poema Os Sapos de Manuel Bandeira por Ronald de Carvalho. No terceiro dia, dia 17 de fevereiro de 1922, nós vamos encontrar um teatro
praticamente vazio, né? No dia da apresentação de Villa-Lobos, nós vamos encontrar um teatro praticamente vazio, as pessoas completamente desacreditadas no tipo de arte que estava sendo apresentado ali. Houve uma apresentação musical de Heitor Villa-Lobos e, claro, que nós vamos encontrar também algumas exposições de pinturas, esculturas, mas o teatro já vazio, né? Sem que as pessoas estivessem ali presentes para fechar o evento. Bom, o intuito de início desses artistas era chocar o público e trazer à tona outras maneiras de sentir a arte, de ver a arte, de fruir, né, a arte. Então, quais as características que ficaram aí presentes da Semana de Arte Moderna, né? Primeiro, a ausência de formalismo. O que eles queriam era liberdade formal, né? O artista ter a inspiração, pensar do seu jeito, andar do seu jeito, essa liberdade de criar. Então, a ausência de formalismos, a ruptura com o academicismo e o tradicionalismo, né? Houve uma negação completa ao passado literário, ao passado artístico brasileiro, né? Dessas estéticas, romantismo, realismo, naturalismo, parnasianismo, simbolismo. Houve uma crítica ao modelo parnasiano muito forte, né? Desse endurecimento da técnica poética, né, de escrever sonetos com versos metrificados em 10 ou 12 sílabas poéticas, com rimas ricas, enfim. Houve a influência das vanguardas, claro, né, elas foram adaptadas ao jeito de criar arte no Brasil. Houve a valorização da identidade da cultura brasileira, a fusão de influências externas aos elementos brasileiros, né, claro. Essas vanguardas europeias trouxeram muitas das características, né, da arte europeia para o cenário brasileiro, né? Então, houve uma fusão, houve uma mistura, né, mas muito bem orquestrada, muito bem organizada. Não foi uma cópia, foi uma adaptação, né, para que se começasse aí a pensar no novo. As experimentações estéticas, né, que a gente vai encontrar, claro, é uma característica das vanguardas europeias, essa experimentação estética, por conta da liberdade de expressão, da liberdade do artista criar. A aproximação da linguagem oral, com a utilização da linguagem coloquial, vulgar, né, a ideia era que o artista pudesse se aproximar o máximo possível, ou aproximar a linguagem do seu poema o máximo possível à linguagem popular, a linguagem falada pelo povo. E as temáticas voltaram a ser totalmente ligadas ao nacionalismo e à vida cotidiana das pessoas. Esse nacionalismo, inclusive, o nacionalismo mais romântico, né, criado por Cassiano Ricardo e Plínio Salgado, e aí defendido no Manifesto Verde e Amarelo, e o nacionalismo crítico defendido por Oswald de Andrade no Manifesto Antropofágico, certo? E no Movimento Pau-Brasil também, que nós vamos ver mais adiante. Quais os desdobramentos da semana de 22? A semana de 1922 foi uma semana importante para as artes, porque transformou, né? Houve uma mudança radical mesmo na arte criada no Brasil, mas não foi divulgada pela imprensa, pela grande imprensa. Então, os escritores, os artistas do período sentiram a necessidade de criar manifestos, movimentos e revistas para divulgar a arte que estava sendo produzida naquela época, apresentada ao público paulista naquela época, certo? Então, nós vamos ver a criação da revista Claxon, em 1922, da revista Estética, em 1924, o movimento Pau-Brasil, que foi criado por Oswald de Andrade, em 1924, o movimento Verde e Amarelo, criado por Cassiano Ricardo, Plínio Salgado, Menotti Del Pitia, em 1924, que guarda muito desse tradicionalismo, né, dessa forma de olhar a nacionalidade brasileira de uma forma bem romântica ainda, né, sem crítica. A revista, em que nós vamos ver aí a publicação de vários poemas de Carlos Drummond de Andrade, e ele ficou conhecido como poeta, como artista brasileiro, a partir dessas publicações. O Manifesto Regionalista de 1926, Terra Roxa e Outras Terras, né? 2 revistas foram publicadas em 1927. A revista de Antropofagia, criada a partir do Manifesto Antropofágico de Mário de Andrade, de 1928. E nós vamos encontrar também a revista Festa, publicada também nesse período, e que nós vamos ver a publicação dentro dessa revista das obras de Cecília Meirelles, Vinícius de Moraes, Jorge de Lima e Murilo Mendes, que foram autores que fizeram parte da segunda fase do modernismo brasileiro, mas que começaram a publicar suas obras
a partir de 1922, né? A partir desse movimento que surgiu, né, nesse período aí da Semana de Arte Moderna, tá certo? Bom, eu vou deixar para vocês o endereço, né? Nós temos aí um linkzinho no YouTube. A TV Cultura apresenta a Semana de Arte Moderna de uma forma bem resumida, mas que eu acho que seria interessante vocês darem uma olhada, né, para aprenderem mais, com uma forma de ilustrar também o conteúdo, tá bom? Na nossa próxima aula nós vamos trabalhar com os manifestos, tá certo? Um beijo e até a próxima.